Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Na semana passada, você que acompanha o site, viu o nosso alerta aqui em relação a uma decisão da Anvisa que vai eliminar a utilização, vai interromper a utilização do paraquat aqui no Brasil. E tem data para isso, 22 de setembro. A gente conversou com o pessoal lá da FAEP, a Federação de Agricultura lá do estado do Paraná. A Ana Paula Kowalski trouxe informações importantes, principalmente do que fazer com o produto que está na sua propriedade. Se você vai utilizar, aproveite para utilizar até a data do dia 22 de setembro. Depois disso, fica proibida a utilização. Mas, enfim, para o produtor, no dia a dia, na prática, o que muda? Quais são as consequências da utilização? As consequências de eficiência mesmo no controle e as consequências de custo para buscar aí produtos alternativos. A gente pediu para o Guilherme Lambi, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas, está sempre participando com a gente, está sempre colocando comentários, participando do Fala Produtor, enfim, fazer umas contas para a gente. O Guilherme está lá em Maracaí, interior de São Paulo, e ele trouxe essas contas. Enfim, a gente vai detalhar direitinho o que significa para o produtor o fim da utilização do paraquat. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, são duas situações que acabam gerando uma certa complicação na rotina do produtor, certo, Guilherme? Sim, Alex. A gente, nessa situação, nesse grupo químico, modo de ação e classe de herbicida, só existem os dois ingredientes ativos, o diquat e o paraquat, e automaticamente eliminando um, o produtor vai ficar totalmente desprovido de opções, né? E mesmo porque, mesmo os dois ingredientes ativos, sendo do mesmo grupo químico e modo de ação, eles têm particularidades específicas. Cada um deles ainda tem uma particularidade em si, né? Você pode destacar que particularidade é essa, Guilherme? De forma bem objetiva, o diquat ele vai ter uma ação mais eficiente em controle de folha larga, e o paraquat ele vai ser mais eficiente em controle de folha fina. Não quer dizer que não controle, que ambos não têm um amplo espectro de controle, mas a eficiência de um e de outro é maior para cada tipo, para esses grupos de planta. A folha larga, o diquat se destaca, e folha fina, o paraquat se destaca. E no momento em que a gente está vendo a resistência de plantas daninhas aumentando, ficar sem uma opção é uma preocupação. Sim, é muito preocupante, principalmente em função, pelo que a gente conhece de mercado, pode ocorrer aí um efeito de um aumento drástico de custo ainda mais do que já está, né? Que a gente conforme comentamos aí, eu até publiquei no Fala Produtor, atualmente aí o diquat custa 92% a mais que o paraquat, o produto em si. E é um custo muito elevado para se absorver de uma hora para outra, e sem ter opções, sem alternativas no futuro aí de um ativo do mesmo modo de ação, né? Para ser lançado aí. Muito bem. Vamos entender, vamos fazer as contas então, Guilherme. Você preparou para a gente uma planilha justamente para mostrar esse impacto aí sem o paraquat para o produtor com os preços atualizados, certo, Guilherme? Certo. Sim, o preço mais recente disponível aí, enquanto tinham os dois no comércio, porque mesmo agora já o paraquat eu já não consigo mais preço, porque os distribuidores não estão oferecendo mais por não ter mais estoque, né? Justamente pelo risco da proibição, e como foi explicado na outra entrevista, que a partir do dia 22 de setembro, a empresa que tiver ele em estoque ainda, ele vai ser recolhido sem ressarcimento, sem indenização, né? Então vão perder. Bom, Então, bom, a gente está vendo a planilha aqui. Eu queria que você certo. apontasse para a gente essa diferença do custo e em que condição, em que situação você fez essa comparação. Bom, aqui eu vou explicar a planilha, vamos tentar ser o mais objetivo possível. Aqui eu anotei ali, eu destaquei ali, são os dois ativos que a gente tem disponível aí, diquat e paraquat, o grupo químico dele, que é o bipigidilho, o modo de ação é inibidor de fotossíntese, a classe deles são herbicídios não seletivos de ação de contato, ele tem ação de choque, né?
ele já pega a planta e queima as folhas, ele desseca mesmo, ele é um dessecante direto. Aqui eu coloquei a dose por hectare da bula dele, essa é a dose usada em dessecação de pré-colheita, o preço por litro, o custo por hectare da aplicação, que no caso aqui ficou o custo por hectare do Diquat está ficando em R$46 por hectare. Até destacar aqui, esse preço ele é da minha região aqui, eu cotei aqui nos distribuidores que me atendem. Isso aqui tem uma particularidade, em algumas regiões a diferença está um pouco menor, por questões locais, mas é grande ainda, não é pouca coisa de diferença. E aqui eu marquei a diferença de preço do Diquat para o Paraquat, que seriam praticamente 92%, o Diquat 92% mais caro na última cotação que eu fiz. E aqui eu coloquei a necessidade de adjuvante de cada um, o custo do adjuvante, o custo por hectare e o custo total para dessecar cada um. Então a gente vê aqui que o Diquat ele tem um custo de dessecação em torno de R$ 47,50, enquanto o Paraquat tem R$ 25,50. Nesse caso específico da dessecação, tem o problema da eficiência também, ou nesse caso é só o custo mesmo, Guilherme? Nesse caso, no caso da dessecação pré-colheita, a questão principal vai ser o aumento de custo drástico. A eficiência aqui, como nessa questão que é para uniformizar a colheita, que até no caso aqui também vai ter particularidade regional, tem regiões que é mais necessário fazer esse manejo pré-colheita para uniformizar em função de clima, onde a soja chega muito desuniforme. Vai ser mais necessário, outras regiões nem tanto, mas no Brasil, em função do nosso clima tropical e do estresse térmico ser muito grande, a soja acaba chegando muito desuniforme na colheita e aí necessita. E você estava me explicando que no seu caso aí, na sua região, a dessecação é fundamental, porque quando você faz uma colheita sem dessecação, você tem aí alguns prejuízos, certo? Certo, aqui aí chegando na parte de baixo da planilha aqui, demonstrando isso aqui. Eu coloquei aqui que são 5 situações com preços de soja diferentes. Mas isso aqui no meu caso eu fiz essa avaliação em campo aqui, a gente mediu, aferiu bem precisamente isso aqui, foi na classificação da cerealista. Sem dessecar a soja, eu tenho uma perda, um desconto médio. Na melhor das. Isso aqui até eu tomei o cuidado de pegar a melhor hipótese, a situação mais favorável com menor desconto. Já ficou até bem pior que isso. A média, inclusive, do ano que eu fiz era bem maior. Eu já pus aqui o mínimo para a gente ver que, no mínimo, ele é muito viável já. Na situação mais favorável, ela já está muito viável. Então, aqui a gente tem uma perda média de 3,5% entre vagem verde, que é o desconto da vagem verde como vagem verde na classificação, e a umidade do grão. O custo de desconto na cerealista de um desconto de umidade, por umidade no grão. Aí eu coloquei aqui uma produtividade média de 60 sacos por hectare, para a gente estimar que foi a média do ano. Isso aqui gera uma perda no desconto na cerealista em torno de 2 sacos por hectare por uma produtividade de 60 sacos. Isso a um preço, aí aqui eu coloquei as situações que diferentes preços de comercialização da soja, porque conforme o preço, quanto menor o preço da soja, mais caro fica em sacos para o produtor fazer essa dessecação e pior fica a perda, né? Perfeito. Então aí aqui que acontece aqui, nesse caso aqui, vamos pensar numa soja 70, que não é a realidade atual, mas apenas para ilustrar, né? A gente teria eu teria, sem dessecar, eu teria uma perda de 2 sacos por hectare, que equivaleria em reais a R$ 147 por hectare de perda financeira. Se eu dessecar, eu vou ter um custo com o Diquat de R$ 47,50, descontando R$ 47,50 dos 147 de perda, eu ainda tenho um ganho de R$ 99,50 por hectare. No caso de eu usar o Paraquat, o custo é R$ 25,50, o meu ganho financeiro final da dessecação equivaleria a R$ 121,50 por hectare. Aí a diferença de custo já fica bem evidente, óbvia, né? Bem evidente.
E aí vai ter uma situação que quanto mais baixa o valor da saca de soja, em uma situação que a soja volte, a gente não sabe como é que vai ser o mercado no futuro, pode voltar a valores mais baixos dependendo de oferta e demanda. Lógico, o mercado hoje sinaliza que a gente não terá uma alteração drástica aí no futuro tão breve, mas para ter ciência, um risco que pode ocorrer. Então, se a um preço mais baixo, essa diferença aqui vai ser cada vez menos favorável. Aqui, inclusive, ontem eu estava conversando com o pessoal na revenda que me atende, eles ficaram preocupados a ponto de falar que talvez seria inviável, a eliminação do paraquat inviabilizaria a dessecação de pré-colheita, né? Né? Assim, um sentimento, um feeling sem analisar dado friamente, né? Mas é um susto para o pessoal aí. Bom, mas o paraquat você não usa só na dessecação, né? Você usa no controle de daninha também, né? Sim. O paraquat, com o surgimento das ervas daninhas resistentes aí alguns anos atrás no Brasil, ele se tornou uma ferramenta de auxílio no manejo da resistência, com a aplicação sequencial. Então, o produtor aí no pré-plantio da soja, ali no manejo outonal, começando em outubro aí, após a segunda safra, após a colheita da segunda safra, ele entra com herbicida aí de efeito sistêmico para controlar essas ervas resistentes e posteriormente para controlar a rebrota dessas ervas resistentes, ele entra com o paraquat ou o diquat. E aí entra no caso a singularidade de cada um. Se o produtor ele tem problema de resistência com amargoso, que seria uma gramínea, ele daria a preferência para o paraquat. Se ele tem uma presença maior de folha larga, que seria o exemplo da buva resistente, ele daria preferência para o diquat. Aí o diquat se destacaria com custo-benefício. Mas o paraquat, no caso de amargoso, ele teria um custo-benefício muito maior e mais eficiente, que é a diferença básica dos dois aí. Agora, tirando o paraquat do mercado, o produtor ele perde a ferramenta no caso do controle do amargoso resistente. Ele vai ter que usar o diquat com eficiência menor no caso do amargoso e um custo praticamente o dobro, né? 92% maior por hectare. Aí vai ser o custo dele para fazer esse controle com baixa eficiência, com menor eficiência em relação ao manejo de erva daninha no pré-plantio da soja. Você considerou aí na sua planilha também o glufosinato de amônio? Ele seria um substituto aí para o paraquat, não? Não, eu pus aqui para ilustrar, porque em último caso, sem ter o paraquat, talvez seria o último apelo que a gente teria para usar o que seria mais próximo, porque aí estamos falando de outro modo de ação, de outro grupo químico, de outra classe de produto, mas dentro dessa classe, dentro do inibidor de fotossíntese, é só os dois. Uhum. A gente partiria para outra, é uma alternativa inviável, até em função do custo, como você pode ver na planilha aí, o custo ele é absurdamente mais alto, inclusive que o diquat. Ele se torna inviável. Ele seria, pensando assim, já de imediato, o que teria mais próximo que poderia entrar aí como uma alternativa, aí seria ele, mas Mas é um produto eficiente para o controle tanto de folha larga quanto de folha fina aí, ô Guilherme? Sim, só que aí no caso aqui, eu pus a dose dele, essa dose dele aqui, ele também tem registro para dessecação de pré-colheita. Ele não, na pré-colheita ele não age igual os outros dois, ele é mais lento na ação, ele não antecipa a colheita, ele funciona, mas é muito mais caro, então o pessoal quase não usa. No caso de controle de manejo de erva daninha pré-plantio, a dose dele aqui teria que ser aumentada aí pelo menos para 2,5 litros, 3 por hectare. Aí o custo vai ser maior ainda. Rapaz, aí fica mais inviável ainda. E ele, na verdade, o que seria aqui o ideal? Hoje, atualmente, nas ervas daninhas resistentes a glifosato, o que está sendo eficiente? É usar ele, que ele é um herbicida não seletivo de ação total, um sistema, ele age sistemicamente na planta. Você aplica ele primeiro e para pegar a rebrota você usa o paraquat ou o diquat. Isso que seria o ideal. Então ele não substitui, ele faz parte do sistema dos dois. Se eliminando o paraquat, você deixa o sistema manco, né? A gente vai deixar o sistema aí capenga.
E tem alguma coisa em vista aí, algum produto novo que promete, ou pelo menos ocupar esse espaço do Paraquat, Guilherme? Mesmo porque você vê, o Diquat foi lançado em 1955, o Paraquat em 1960, a gente já está aí há 60 anos só com os dois no grupo químico e nada de novo aí, e eu duvido muito que agora, nesse futuro, ainda mais com essa situação de que a gente está tendo aí, a gente está vendo que tem muita ideologia envolvida nessas proibições de defensivos, né? Então, eu acho que a situação vai ficar pior ainda em relação a novos ativos. Aí vai ser cada vez mais difícil conseguir um ativo novo. Se não foi feito nesse intervalo aí do tempo que eles estão aí, eu acho que agora vai ser mais difícil. Não tem nada no horizonte que indique um substituto para esse grupo químico aí. Puxa vida, então a gente tem aí uma condição de preocupação em relação ao controle das ervas daninhas folha fina já resistente aos tradicionais Sim. produtos, ao glifosato, por exemplo. O controle de erva daninha resistência de folha fina vai ficar bem comprometido. E aí, logicamente, ainda tem a questão que atualmente, com os dois no mercado, o Diquat e o Paraquat no mercado, o preço já é mais alto. A gente sabe que o mercado, quando gera um monopólio, aí o custo tende a aumentar mais ainda. Então, possivelmente, teoricamente falando, o Diquat depois da proibição do Paraquat aí do final da eliminação dele, esse custo do Diquat pode multiplicar mais ainda por não ter alternativa, né? O produtor ficar refém disso aí, de um produto só, não ter opção de escolha. Relação da oferta e demanda, né? A relação de oferta e demanda vai concentrar em um só e aí o preço vai nas alturas, né? Agora, na conversa que a gente teve lá com a Ana Paula Kowalski, lá da FAEP, ela falou que ainda tem um último suspiro, uma tentativa das empresas que detêm aí o Paraquat de provar, através de estudos científicos, que o produto é um produto obviamente guardado aí as questões de segurança, um produto que poderia ser usado ainda. Qual a sua expectativa em relação a essas pesquisas? Será que dá para reverter até 22 de setembro ou está tarde demais, hein, Guilherme? Olha, como a Ana Paula muito pontual e muito objetiva na explicação dela. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, cientificamente, até como foi dito, toda essa polêmica em torno do Paraquat aí é mais ideológica do que técnica, porque até depois eu vou compartilhar com vocês aqui, eu selecionei algumas fontes para anexar na reportagem, na parte escrita aí, eu vou enviar para você. O Paraquat e o Diquat, ambos os dois, por eles serem herbicidas não seletivos de ação de contato, ele não tem residual. O ambiente degrada ele muito fácil, é coisa de 1 hora, 2 horas, a parte dele na folha já foi degradada. Ele não tem efeito residual. Diversas formas no ambiente degradam um produto. A toxidez dele é estritamente para ingestão. O alto nível de toxidez dele é ingestão direta. Quem teria algum risco aí maior seria quem está lidando diretamente com o produto na lavoura. E mesmo assim, com os cuidados que se tem aí, a questão de cuidados lógicos, óbvios, né, que qualquer um deve ter por cuidado consigo mesmo. Já dá conta de dirimir esse risco de intoxicação. A gente usa aqui na propriedade há muito tempo, nunca tivemos nenhum problema de intoxicação. Então, voltando aí à questão da Ana Paula aí, o prazo é curto, né? Até talvez apresentar isso aí, como ela explicou, talvez precise pedir um adiamento, um prazo maior para apresentar esses trabalhos, para bem fundamentado, se bem que o conteúdo existe e está na internet para qualquer um ver. Diversos trabalhos aí científicos que falam que esse risco, como foi pintado, não existe todo. Agora é a questão da burocracia aí, esses trâmites jurídicos e toda essa questão aí de ver como vai desenrolar. Mas tecnicamente eu acredito que seria possível. Agora a gente não sabe como é que está ideologicamente
quem está julgando essa ação, né? Pois é. E tem outra questão que a Ana Paula levantou também, que é a exclusão do paraquat em mercados importantes aí para o Brasil. Ela citou, por exemplo, a União Europeia. Você acha que tem algum risco de continuar usando e de repente ser um problema para as nossas exportações aí? Não. Olha, aí falando em questão de oferta e demanda, se você for ver atualmente a produção de soja e o domínio de produção de soja mundial Brasil, Estados Unidos e Argentina. A Argentina não tem excedente de grão exportável e agora ela tem os problemas políticos dela que estão demonstrando que vão complicar mais ainda a situação da produção lá. O mundo depende de Brasil e Estados Unidos para comprar soja. Eles não têm escolha para. Não tem, se quiser comprar soja, vão ter que comprar de um ou de outro. Então, eu acho que esses argumentos aí ideológicos que eles estão usando aqui, a União Europeia, nesse ponto, ela aderiu muito a essa ideologia de demonizar os defensivos agrícolas aí, e eles abraçaram uma causa lá que não cabe discutir agora aqui, mas. É, então, o que acontece aí, eu acho que eles não têm opção. Eles estão fazendo barulho político, mas na hora H eles vão ter que comprar, eles não têm opção. Ou eles param de comer, ou eles vão, e não há alternativa para a soja, né? A gente tem pouca alternativa substituta para a fonte de proteína animal que seja a soja aí. Muito bem. Guilherme, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações. Ficou muito claro aí o impacto que essa situação aí da suspensão não, do impedimento mesmo do uso do paraquat nas lavouras a partir de 22 de setembro pode trazer para o produtor no dia a dia, na prática. Estão esquecendo de avaliar essa situação também, como você bem colocou, não tem produto substituto. O que faz mais ou menos aí o trabalho do paraquat custa muito mais caro. Enfim, vai ser uma mudança muito significativa aí para a rotina do produtor. Vamos aguardar para ver os resultados aí das discussões, principalmente até o próximo dia 22. Obrigado por enquanto. E para deixar o pessoal o mais bem informado possível, até mesmo para poder fazer pressão e cobrar politicamente para que a gente tenha algum argumento para evitar a perda de mais essa ferramenta aí no manejo das lavouras aí. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Grande abraço para você. Volte sempre. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí Guilherme Lambi, produtor rural de Maracaí, aqui no interior de São Paulo, fazendo as contas para a gente, portanto, e mostrando o que muda, o que poderia mudar na rotina do produtor que deixaria de usar aí o paraquat no seu manejo a partir de setembro. Fica então as informações para você pensar, analisar, enfim, e como o Guilherme falou, se julgar necessário, ajudar a pressionar aí para evitar aí essa mudança. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.